a gente vai fazer aqui algumas provocações, né, para extrairmos um pouquinho mais daquilo que já estará sendo disponibilizado para a gente. Queremos louvar a Deus pela tua vida, você que está aí do outro lado já nos acompanhando, nos assistindo. Vejo aqui a minha mãe, está do outro lado já nos acompanhando, o nosso amigo, o nosso irmão, servo de Deus, né, Pascoal Correia, mais conhecido por Pessache, né, ali do Paraná. Deus abençoe a sua vida, meu nobre amigo. Um grande abraço para ti e a sua família, tá bom? Já está conosco também o nosso irmão, amigo Carlos Almeida. Grande irmão, Deus abençoe a ti e a tua família também. Obrigado pelo carinho da vossa audiência, né? Então, o chat está aberto aí. Vocês podem mandar as vossas perguntas, também o vosso contributo, tá? Nós, conforme eu dizia, hoje vamos bater um papo aqui com a nossa convidada, irmã Maria Rodrigues, né? E estaremos falando então sobre a responsabilidade do homem com o Evangelho. Esse é o tema de hoje, a responsabilidade do homem com o Evangelho. E para esse tema estaremos então nos baseando ali no texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 7, tá bom? É onde então estaremos aí conversando hoje com a nossa irmã Maria. Irmã Maria, bom, vamos então começar então o nosso tempo aqui. Já gostaria de passar para a senhora aí, na sua primeira introdução, na sua primeira abordagem, falar um pouquinho então sobre qual é essa responsabilidade do homem com o Evangelho. Missionário, a gente tem que ter uma compreensão muito bem palpável, porque não adianta eu falar o Evangelho. Então, quando o apóstolo Paulo ele traz para o homem o entendimento do Evangelho de Cristo, ele está dizendo sobre as leis que regem sobre o Evangelho, tá? Então, quando a gente abre aqui em Romanos capítulo 7, você já vê que o título já está te dizendo para você, ó, estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. A luta não é contra o homem, o amigo, o companheiro, o vizinho. A luta é contra a nossa carne e o nosso espírito. Por quê? Porque ele está dizendo que a lei opera em nós a morte. Então, o que ele está tentando explicar isso para nós? Se a gente descorrer do capítulo 1 ao capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, o que ele está dizendo? Ele está mostrando que o homem, com quem ele está falando, para quem ele está designando esse ensino, é que este homem também conhece as leis. Sabendo ele que, ele sendo um homem da lei, ele foi um grande homem da lei, mas ele vivendo a lei, ele perseguia os cristãos. Então, ele perseguia e mandava matar. Se a lei de Cristo não é para a morte, é para a vida, então ele viu que ele estava em pecado. Mas quando é que ele descobriu que ele estava em pecado? Quando Cristo se apresentou a ele. Até então, ele tinha todo o contexto, todo o conhecimento da lei, todos os incisos da lei, conviveu com a lei, nasceu dentro da lei e aplicava a lei de forma que desagrada a Deus. Esse é o primeiro ponto que ele já explica aqui. Por quê que ele já está explicando isso? Porque ele faz a lei espiritual com a lei física, que ela tem que ser permanente e descorrida no homem o tempo todo. Por quê que ele está dizendo isso? Porque ele coloca a noiva e o esposo, a mulher e o marido. Quando você olha dessa forma, para ele trazer essa em ênfase, para que mostrar para o homem que a lei espiritual, ela
tem que caminhar junto com a lei material. E a lei material tem que caminhar junto com a lei espiritual. Você observa aqui no texto, quando ele fala aqui, ó. Não sabeis, vós irmãos, pois que falo aos que sabem. Então ele está dizendo que com quem ele estava ensinando é porque sabia da lei, certo? Só que essa lei que eles sabiam, eles não tinham conhecimento da lei espiritual. Eles conheciam a físico, viverem no físico. Então, andar corretamente dentro da lei física. Não matar, não roubar, não prostituir, mas não tinha o amor. E aí, essa lei acaba sendo morta porque mata, não dá vida. Você chegando um pouquinho mais à frente, quando você chega aqui no texto do capítulo, do versículo 2, ele está dizendo assim, ó, porque a mulher que está sujeita ao marido, quando ele viver, está ligada pela lei. Então, observa, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então, ela está falando aqui do homem com a sua esposa, um casal. Só que para que o homem que ele estava ensinando entender esse contexto, ele fala assim, ó, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera. Então, ele está dizendo, se a lei de Cristo, a lei espiritual, é vida, e o marido está morto, o homem está morto dentro da lei, então ele se torna um adúltero. O que é um adúltero? É o que se corrompem dentro da lei. A lei existe, mas o homem já vive em corrupção mesmo dentro da lei. Aí você observa que aqui no versículo 4, ele está falando assim, ó, assim, irmãos, também vos estáis mortos pela lei do corpo de Cristo, porque sejais douto daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então você observa que para a lei humana e a lei espiritual, o homem tem que trazer para ele como um casal, marido e mulher. Lei espiritual é a noiva, é o que traz a consciência do homem onde está o erro. Lei física é aquilo que o homem tem que, enquanto ele estiver vivo aqui, ele não pode desrespeitar essa lei, que é o roubar, não matar, não tirar nada de ninguém, não agredir. Essa é a lei física. A lei espiritual está além dela. Tem tudo isso, um pouquinho mais. Esse pouquinho mais está dentro do amor. Quando eu vivo o amor de Cristo, eu vivo a lei de Cristo. Porque quando você volta lá no capítulo 5 de Mateus, você observa que no capítulo 17, 18, Jesus, ele já fala assim, eu não vim para abolir a lei, mas para que ela se cumpra. Então, Jesus, ele veio o evangelho. Ele veio mostrar como é o evangelho. Então, quando você abre e fala assim, ó, o evangelho de Cristo, ele é assim, ele é assado, ele é cozido. Hoje a gente veja cada atrocidade dentro do evangelho que a gente fala assim, mas Cristo era assim? Não, Cristo não era assim. Por quê? Porque o homem, dentro da sua própria consciência e dentro da sua lei pervertida, tenta perverter as leis espirituais, onde tudo pode. Aí, quando você observa quem é o evangelho e quem é Cristo, você volta lá no capítulo, lá no livro de Mateus também, que quando ele abre o livro, que era da lei anterior, a lei de Moisés, a lei mosaica, o que ele fala? Ele abre e ele só tira 4 pilares. Tinha trocentos, porque desde o princípio do evangelho, que vem a profecia, o que ele fala? Que aquelas leis têm que ser cumpridas. No capítulo 18 ele fala, ó, tem que ser cumprida por conta dos profetas. Aí você observa quanto tempo nós já não tinha se passado, porque lá o profeta Isaías, ele falava de Cristo 600 anos antes de Cristo nascer.
Então, você vai observando que era muita coisa, né? Muita coisa dentro dessa lei. Só que quando chega em Cristo, ele tira só 4 pilares. Então, ele fala assim, ele abre o livro lá, ele fala assim, aqui eu vim pregar o evangelho aos pobres. Trazer libertação aos que estão com o coração aquebrantado. Ele fala que ele veio trazer liberdade aos que estão cativos. Ele fala que ele veio trazer vista aos cegos. E ele fala que ele veio também libertar os oprimidos. Só que aí você vê que ele falou 4 coisas, mas ele completou com mais uma. E mostrar que o ano bom do Senhor. Então, quando você olha na literatura bíblica Almeida, você vê que está assim, o ano agradável ao Senhor. Cada Bíblia tem um contexto, mas a mesma coisa, ou aceitável, mas é a mesma coisa. Então, quando a gente traz essa lei, a gente olha para o Evangelho. Então, quando você veja que 4 pilares, ele está falando do reino dele e a construção. E como que seja o rei na construção, ele trouxe para que nós construímos. Então, olha quantos anos, né? Jesus já se passou aqui nessa terra há mais de 2000 anos atrás, e nós estamos aqui falando dele de uma forma para se compreender. Por quê? Porque nós estamos ainda, existem muita dúvidas em cima do Evangelho de Cristo. Só que Cristo não deixou dúvida. Ele deixou uma clareza muito grande, tão fidedigna, que quando você vai no livro de Romanos, você vai compreendendo que Paulo, sendo um homem dos direitos da lei, conservador da lei, que proclamou a lei, que ascensionava as leis, viu que a lei dele não estava certa. E nesse contexto que a gente está falando hoje, nós temos que entender que tudo que nós conhecemos aqui, aprendemos, nós estamos vivendo uma forma de compreensão, só que cada um está buscando um caminho, o caminho do conhecimento. Dentro desse caminho do conhecimento, a gente chama de filosofia. O que é a filosofia? O saber. Só que a Bíblia não está falando do saber. A Bíblia está falando que Deus é. Então, a diferença de filosofia, de conhecimento, de entendimento, que hoje a gente veja várias plataformas de falar sobre Jesus, de uma forma tentando amenizar situações. Mas Jesus já trouxe as coisas amenizadas. Ele amenizou tudo. A diferença é o homem cumprir. A senhora falou algo muito importante aí, bem no começo da sua fala, sobre o homem pervertido que perverte o Evangelho. E realmente isso é algo assim bem notório, né? Algo visível, né? A maneira como as pessoas, o ser humano, vem pervertendo, né, o Evangelho. E algo assim interessante no texto, aonde Paulo vai trazer essa analogia aí do casamento, né, que morrendo, ou seja, a mulher, o casal, né, casados, né, quando o marido está em vida, não pode procurar outro. Isso vice-versa também, né? E morrendo o marido, a mulher está livre para casar-se com outro homem. Então, assim, isso me traz uma coisa, assim, um entendimento sobre essa palavra que a senhora falou no começo, do homem pervertido que perverte o Evangelho, né? Que perverte até as leis. Isso também traz uma conotação de que esse homem, na verdade, ainda não morreu. Ele precisava morrer, para que ele assumisse uma verdadeira responsabilidade
com o Evangelho. Isso. Né? Eu gostava que a senhora falasse um pouquinho mais sobre essa questão do homem pervertido que perverte o Evangelho, que é algo que a gente tem visto aí. Será que isso é só estes homens pervertidos que pervertem o Evangelho, ou também existem pessoas que realmente se converteram a Cristo, mas que no decorrer do caminho, da caminhada, se perverteram e agora pervertem aquilo que eles acreditavam, né, que eles tinham como princípio, como valores dentro do Evangelho? Vamos lá. Lá no capítulo 7, nós temos o versículo 7, do capítulo 7, versículo 7. Ele está dizendo assim, ó. Que diremos, pois? É a lei o pecado? Ele está perguntando para aquele grupo que ele está ajustando ali dentro da compreensão das duas leis. Aí ele mesmo responde, de modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Ou seja, antes de você conhecer a verdade, você não era pecador. Você não pecava porque a sua consciência dava a você como certo, que daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Mas ele continua também. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência da lei, se eu não disse, não cobiçarás, ou cobiçais. Veja bem, ele está falando da lei que faz você pecar, mas não que você vai pecar conhecendo aquilo. Após você conhecer aquilo, você, na sua consciência, sabe que não pode, e se você não tiver uma estrutura espiritual, você vai fazer. Por que você vai fazer? Porque você não tem o conhecimento verdadeiro, você está aprendendo. Então, vamos clarear um pouco mais isso. Eu vou para a igreja e eu me converti. Eu me converti como? Eu cheguei lá na igreja, vi uma pregação, a pregação foi linda, mexeu com o meu coração, o Espírito Santo me visitou e eu entendi que ali era o caminho e eu me converti ali, mas eu não converti espiritualmente. Eu converti na emoção do meu corpo físico. Eu fui lá, vi, acreditei que era aquilo. Eu só preciso do tempo, da caminhada para eu poder entrar dentro da lei, pelo Espírito, receber todo o ensinamento, toda a influência, tudo aquilo que vai fazer eu crescer espiritualmente, tá? Aí, mas eu tô indo na igreja e eu tô participando, eu tô aprendendo, e cada dia que eu tô aprendendo, eu tô tendo mais sede, porque a palavra, ela é tão vivificada e tão viva que você quer se alimentar todos os dias. Mas eu ouvi das lideranças falando algo depois daquele entendimento, daquele primeiro amor, daquela coisa que eu acreditei. Falou de uma outra forma que eu não entendi, ou seja, não foi de acordo com o meu esperado, ou não foi de acordo com aquilo que eu queria ouvir. Aí pronto. Será que isso é verdade? Aí eu já coloco uma dúvida. É o adversário que está pondo dúvida? Não, é você. Você está pondo dúvida em você. Porque você está dando credibilidade para o homem. Mas ele já fala aqui para nós que o homem já é morto por conta da lei. Então, se eu estou dando credibilidade para o morto, é porque eu estou dando credibilidade para aquilo, pelo meu conceito, pela minha realidade, pelo aquilo que vivo, pelo aquilo que penso, não por aquilo que a Bíblia diz. Então, quando é que eu posso ser uma pessoa pervertida dentro disso? Eu posso olhar para aquilo e chegar numa irmã que já tem um conhecimento a mais que eu, que já está, porque está todo mundo lá na escola aprendendo.
Então eu tenho um conhecimento maior. Aí a irmãzinha chega em mim e fala assim: ai, irmã, isso aqui não pode por conta disso, por conta disso, por conta disso. Mas eu, dentro do meu conhecimento, do meu contexto, da minha vida, eu quero mudar aquilo. E aí eu vou perverter aquela eu mesma, que não dei credibilidade no ensino, e também vou perverter a irmã. Agora vamos trazer isso para uma liderança. A liderança está lá pregando, falando da palavra, e falando, e os textos, mostrando, explicando, e suando a camisa. Mas essa mesma liderança que está falando, ela, em algum momento, como ela não está no espírito, ela está no seu homem, carne, ela vai falar uma coisa que vai deixar as ovelhas pensativas. Um exemplo. Porque Deus tem que fazer. Porque pede que Deus vai fazer. Porque isso Deus faz. Eu garanto para você que vai acontecer. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele é Deus. E Ele faz da maneira dEle, do jeito dEle, na hora dEle, porque Ele é soberano e está acima de todas as coisas. Mas, na pregação, eu fui lá naquela fé que o Senhor vai me dar um carro. Um exemplo. O Senhor falou que vai me dar um carro. Aí, o carro não chega. O carro não chega. Aí, eu vou na liderança, porque eu ouvi na palavra que o Senhor falou que vai me dar um carro. Mas, provavelmente o Senhor vai trabalhar comigo primeiro, para ver se eu sou merecedora disso. Porque, vê, todos os pais, eu estou falando mãe e pai, todos, quando nascem seus filhos, eles querem dar o melhor. Só que dentro desse melhor, eu tenho 5 filhos. Mas eu tenho 3 que me obedecem, tem 3 que sempre foi ajustado ali comigo, sempre procurou entender o que eu estava falando. Então, eu vou dar prioridade para aqueles que estão mais pertinho de mim. Isso é fato. Não é boato. E aqueles outros 2 que não obedecem, eu coloco uma regra. Se você for fazer, de acordo com que eu vejo que você vai melhorando, eu vou te ajudar nisso aqui. Certo? Se nós, sendo nós, pais carnais, que não temos a palavra para dizer você não vai morrer, você vai ficar rico, você vai comprar carro, se nós não temos isso, nós não podemos oferecer isso. Por quê? Porque nós temos que oferecer o que está na palavra. É a palavra que está mostrando para o homem como trabalhar isso. E como mostrar isso. E mostrar para o homem que ele não está acima de nada, a não ser abaixo das mãos de Deus. O Pai soberano, ele sabe de tudo que seus filhos precisam. Mas não adianta eu querer levar o evangelho, não adianta eu querer provar um evangelho, sendo que depois eu não tenho como responder, não tenho respaldo nenhum daquilo que eu falei. Então eu vou fragmentar as leis divinas. Porque não que as leis divinas vai ser fragmentada por mim. Eu mesmo estou entrando em decadência. Por quê? Porque a palavra ela já é clara, que ela fala que o homem que vive pelo Espírito, ele tem vida. O homem que vive pela carne, morto já está. Então, quem vai ouvir o morto é que vai ser seguidores de morto. Porque o homem não tem essa capacidade. Então, fragmenta a si mesmo e ali, dependendo da quantidade de vidas que aquela pessoa que é próximo dela, até ajustar, até alguém lá na frente entender para ela, falar para ela, olha, não é esse o caminho, ela já sofreu bastante. Por conta do quê? A lei que errou com ela? Não. Ela deu ouvido para aquilo que não estava dentro do contexto da Bíblia, porque a Bíblia, em qualquer lugar do mundo, ela é inquestionável. Maravilha, maravilha. Glória a Deus, né? Bom, eu queria
olhar aqui mais uma vez no versículo de número 7, ainda, onde a senhora destacou aí, né, a pergunta que Paulo faz, se a lei é pecado, e ele mesmo também responde de forma alguma, né? De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei, né? Então, Paulo aqui está a mostrar que não tem como saber o que é pecado se não ter lei. Quer dizer que a pessoa só consegue perceber que é pecado, que é errado, quando ele tem consciência de que aquilo é errado. Né? A senhora falou um pouquinho também a respeito, quando falou sobre a pessoa perverter, né? Ou a pessoa pervertida. Né? A pessoa não sabe que aquilo é pecado. Então, a pessoa no mundo, ele não peca. Né? Antes de se converter a Cristo, ele não peca. Ele vive uma vida, né? Ele não tem consciência de que aquilo é pecado, que aquilo é errado. Por exemplo, ele vai xingar, vai se prostituir, ele é casado e ainda sai com outra mulher e tudo mais. Tipo assim, para ele aquilo não é pecado, aquilo é natural, faz parte da natureza que ele isso, na natureza humana pecaminosa em que ele já está, né, habitando. Mas depois que ele entra para o Evangelho, ele fica sabendo da lei, né, e ele agora tem consciência de que isso é pecado, porque a lei falou para ele que isso é pecado. Então, nesse sentido, a lei é que traz a consciência do pecado. Seria isso? Sim. A lei, ela traz a consciência do pecado, daquilo que é pecado, diante dos olhos do Pai. Mas é muito importante, quando eu recebo alguém que se converteu, é novo convertido. Como é que ele vai saber que é pecado e tem que estar dentro da Bíblia? Não pode estar fora. Tá? Então, muitas vezes eu escuto as pessoas falando alguma coisa que não está na Bíblia. Não está. Se não está na Bíblia, não tem como você querer mudar. Por quê? Porque é inquestionável a Bíblia. Tá? Principalmente pessoas que foram usadas por Deus, pelo Espírito Santo, para transcrever para o homem a responsabilidade daquilo que ele é. Então, como ele não é só carne, ele é espírito, e a partir do momento que ele tem essa consciência de que ele não é só um corpo físico, que ele tem as suas necessidades, e isso não é difícil de ser compreendido, missionário. Por quê? Porque a pessoa ela tem de tudo. Uma pessoa ela tem um patamar A, para ela não falta nada, mas ela está vazia. E é onde que ela vai descobrir que ela tem a necessidade de viver sobre o amor de Cristo? Quando ela entendeu que ela não é só carne. Aquele mundo dela ali, vai morrer ali, vai parar ali, e ela não vai viver. Agora ela descobriu que ela precisa de algo mais, então ela se converte. Mas uma coisa muito interessante e muito próspera da gente ajudar muitas pessoas é que quando a pessoa se converte, toda forma de você discipular, você tem que trazer o início do que é lei, a forma que ela abriga no homem e como ela vai instalar e como tem que ser. Só que para isso, eu tenho que viver. Então, não adianta eu falar do Evangelho, não adianta eu falar da lei que supre o físico e o espiritual, que nos faz ser como que eu vou dizer? Nós somos o veículo, nós somos o Evangelho vivo. Nós somos o Evangelho vivo de Cristo. Porque se eu sou um Evangelho vivo, claro que eu não sou um Cristo, eu não nasci Cristo, eu não sou santa. Mas eu tenho que ter a coerência do respeito com o irmão, da responsabilidade do que falo, da destreza do auxílio e principalmente a forma que eu acolho. Então, quando a gente observa essas questões, a gente começa a perceber que
Jesus, quando ele sendo a lei, porque ele não falou assim, eu vim para que seja abolida. Não, eu vim cumprir. Mas eu vim cumprir como homem. Então, eu vim trazer para vocês o evangelho vivo. Como é que se vê o evangelho do Pai? Né? É por aí. Então, o que vai entrar, o que está chegando, ele não tem consciência do pecado. Essa consciência não está dentro dele. Ele não entendeu. Por isso que Paulo fala muito que quando era menino, agia como menino, depois se tornou homem, tem que andar como homem. Então, a liderança ela tem que ser responsável. Muito responsável. E responsável não o amor de Cristo não é passar a mão na cabeça. Mas também o amor de Cristo não é julgar. O amor de Cristo não é condenar. E quando a gente vê que a pessoa está lá e está perdida, você quer ajudar ela? Vá e faça. Mas faça no silêncio. Você não precisa de ficar falando do problema do irmão para o outro. Então, eu acho que hoje para nós, o Evangelho, para quem já tem o conhecimento, já está vestido do Evangelho, mas não deixa de estar aprendendo, porque aprende todos os dias, essas pessoas que já estão nesse caminho, nesse patamar, é importante que elas mesmas se prontificam a ajudar, não julgar e não condenar. É muito importante isso, a fala da senhora ainda sobre a vinda de Jesus, né? Que Jesus falou que eu não vim para abolir, para anular a lei, mas eu vim para cumpri-la, né? E quando a gente lê esse texto aqui, ele fica bem nítido, né? Bem claro sobre essa fala de Jesus, né? Porque aonde não há lei, o pecado está morto, né? Exato. O pecado só vive por causa da lei, e a justiça da lei do pecado é a morte, né? Então, quando Jesus fala assim, eu vim para cumprir a lei, é para que cumprisse o quê? A justiça da lei do pecado, né? Porque a sentença do pecado é a morte. Então, a morte é a justiça da lei do pecado. Então, ele veio para cumprir essa sentença, essa justiça que a lei impõe sobre quem pecou. Então, ele cumpre, né, a lei, embora ele não tenha pecado, né? O pecado era nosso, ele levou o nosso pecado. Mas ele morreu por esse pecado da humanidade, cumprindo assim o quê? Cumprindo a exigência, a justiça da lei. Daí é que nós então somos justificados nele, porque ele morreu por isso. Agora eu queria, muito bom, eu queria agora que a senhora abordasse um pouquinho, porque a gente, olhando nesse texto aqui também, a gente vê Paulo aí falando um pouquinho sobre, se dirigindo para os libertinos também, né? Tanto para os libertinos quanto para os legalistas, e também quanto para os cristãos, né? Aqueles que já entenderam que morremos em Cristo, né? Que nós somos justificados por Cristo, né? Já os legalistas, então a gente vê um extremo e o outro, né? Dos legalistas, né? Aqueles que acham que são justificados pela lei, que eles vão ser salvos por causa da lei. E aí a gente vê também outro lado dos libertinos, né? Que é aquele que Paulo fala, então, se a gente vai permanecer no pecado para que a graça seja ainda mais abundante. Aí Paulo então está falando dos libertinos, né? Que eles querem, não, então vamos continuar a pecar aqui para que a graça seja mais abundante e a gente vive tranquilo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre os legalistas, os libertinos e aqueles que têm a consciência de que não, nem é a legalidade da lei e nem é a libertinagem, mas é Cristo. Eu gostaria que a senhora abordasse um pouquinho aí esse assunto. Olha, foi até interessante você estar falando sobre isso, que algum dia atrás eu estava ouvindo a pregação de um pastor muito
conceituado, uma pessoa muito esclarecedora, né, dentro do Evangelho. E ele estava falando justamente sobre isso. O que importa para o homem? Então, eu acho que nós estamos vivendo ao extremo, né, com esse princípio. O que importa? Então, o homem carnal, para ele não vai importar isso. Ele não vai importar. Então, para ele, a liberdade de expressão, a liberdade de comprar, de vender, de ter mais e mais, e mais e mais, e mais e mais, para ele, Deus está ali. Mas ele está numa terra sem lei, dentro de si mesmo. Então, quando ele está numa terra sem lei, dentro de si mesmo, ele não tem autonomia de nada. Ele não tem autonomia dentro do seu lar, ele não tem autonomia dentro do trabalho, ele não tem autonomia sobre si. Então, quando você não tem autonomia sobre si, porque você acha que está tudo liberado, está tudo certo, você não tem postura. E quando você não tem postura, você não tem o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é vivido com postura e com regra. O Evangelho de Cristo, ele é isso. É postura e regra. A regra é a lei. Então, se eu não tenho domínio sobre mim, então eu posso sair ali, prostituir aqui, tirar do outro ali, corromper ali, cobiçar o outro ali, furar os olhos do outro lá. Eu não tenho a lei, porque eu posso tudo. Tudo. E dentro desse tudo, as pessoas, a maior parte das pessoas que entendem dessa forma, ela tem uma predisposição de julgar os que têm essa preocupação da sua salvação. Aí vem um contexto muito difícil, porque os que estão buscando a tua salvação acaba perdendo porque ele vai entrar em se questionar com o outro que não tem essa responsabilidade e leva as duas coisas ficar no mesmo patamar. Aquele que está questionando, não, eu vou para o céu, eu estou fazendo isso porque eu vou para o céu, eu quero viver no céu, eu quero viver no reino. E tem aquele que está dizendo, não, Jesus veio e nos deu toda a liberdade, nós somos livres, debaixo da graça vivemos e aqui está tudo certo. Não é? Mas, quando você olha dentro da Bíblia, não é disso que ele está falando. Ele está dizendo que eu venci, olha só, eu venci o mundo. E vós, comigo, vencerás também. Então, ele não está dizendo, eu venci o mundo, vocês também podem ser um Cristo e vai vencer também. Não foi isso que ele disse. Ele disse, vocês comigo vencerão também. Então, se você está vendo isso, o que Cristo fez antes de ser crucificado? Primeiro, ele discipulou 12 homens, um deles traiu. Era todos bonitinhos, sabia falar, tal, não. Todos com problema. Ele ia comer e tinha que fazer isso, fazer isso. Não, ele era simples. Aonde tinha, ele entrava, comia, recebiam ele fazia a parte dele e saía com os demais para continuar mostrando o que era o Evangelho. Quando você olha para esse lado e você vê as pessoas, um grande grupo dizendo que ele está vivendo debaixo da graça porque Jesus veio e deu a graça total, então você não tem sofrimento? Não, gente, aqui nós vamos ter sofrimento. Aqui nós vamos ter luta, vai ter dificuldade, vai ter problema. No seu dia a dia é assim. Então, quando você cria um filho, vamos pegar uma coisa simples, tá? Quando você cria um filho, você não quer que ele se fere, você não quer que ele se machuca. Mas quando você olha para o Evangelho, você está vendo que o próprio Evangelho está dizendo isso para você. É conflito. E viver é um conflito. Independente da tua fé, independente do teu grau de conhecimento, independente da placa da tua igreja. Independente, não existe. Para todos nós aqui existe uma situação. E para você ver o tanto que é tão prematuro as pessoas colocarem que está vivendo debaixo da graça, o outro porque eu vivo a lei, então eu já estou salvo. Mentira, gente. É mentira.
Por quê? Porque se você analisar certinho todos os textos que está falando, ele está falando aqui que você tem que arrepender. Ele está dizendo que você precisa viver o Evangelho. Ele está dizendo para você que você tem que amar, que você tem que perdoar, que você tem que ajudar, que você não pode julgar, que você tem que ajudar o outro a carregar a cruz. Então, eu não vejo essa forma das pessoas, um grande grupo bem valioso, né? Um bem grande, hoje, dependendo do que você fala que não, isso o Senhor aboliu. Aí você vai tentar entender, mas aí você nem fala nada. Por que você não vai falar nada? Porque cada um tem a responsabilidade da tua salvação. Então, quando é menino, ainda quando não descobriu que tem o seu livre-arbítrio, que é dependente do pai e da mãe, e ainda, vamos dizer, lá na lei, que não descobriu que estava em pecado, é uma coisa. Você descobriu que é pecado, é outra coisa. Porque você vê que o texto deixa bem claro no finalzinho, que quando conheceu o que? A cobiça. A cobiça é que é a perdição de todas as coisas. É por aí o negócio. Deixa eu trocar aqui o microfone. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Então, querido, nós estamos neste dia de hoje aqui com a nossa irmã Maria, né, falando sobre a responsabilidade do homem que serve a Deus ou com o Evangelho, né? E sobre isso estamos então nos baseando aqui no texto de Romanos, né? Da carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, né? Capítulo número 7. Parece que saiu do ar aí o negócio. Tá. Capítulo número 7. Então nós estamos aqui conversando, batendo esse papo aqui, descontraído, dentro desse texto, né? É um assunto muito sério, um texto muito profundo, né? Claro, a gente aqui está falando dele assim um pouquinho mais por cima, né? Porque a gente, para falar bem a fundo nesse texto, a gente precisaria aqui de tempo, de semanas, de dias, né, para a gente ir mais a fundo aqui nesse texto. Mas Deus está dando graça aqui para lucidar alguma coisa, trazer uma lucidez para nossa consciência, nossa mente, em relação à responsabilidade do homem com o Evangelho, tá? Irmã Maria, ainda sobre o que nós estávamos a falar aqui, eu vendo aqui no versículo 8, né? O versículo 8, ele fala assim: mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo o tipo de cobiça, porque aonde não há lei, o pecado está morto, né? E no versículo 9 ele fala: antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. E é interessante aqui, quando a gente olha aqui nesse texto aqui, interessante que até a gente lembra que isso é algo que vem desde o Antigo Testamento, né? Desde lá do Jardim do Éden, né? Na verdade, a lei já existia, o mandamento já existia, né? Embora o homem ainda ele era perfeito, né? Ele era puro, ele era santo, mas depois que ele desobedeceu a Deus, né? Caindo em pecado, aí então aquilo que era para a vida passou então para a morte a ele. Agora, quando a gente olha aqui no Novo Testamento, né, depois de nós nos convertermos a Cristo,
Aí a gente entra num dilema muito difícil, né? Porque nós sabemos que o padrão da lei é a perfeição. E nós, seres humanos, não temos essa capacidade de atingir o padrão da exigência da lei, né? Que é a perfeição. Por isso nós estamos sempre lutando e brigando e tudo para atingir a perfeição da lei, que é difícil, né? E daí então a gente entende, né? Aí onde a gente entra naquele ponto, não dos libertinos e nem dos legalistas, mas daqueles que receberam o próprio Cristo, né? Que tem o Cristo como aquele que atendeu todas as expectativas da lei. Nós, como cristãos convertidos em Cristo, qual deve ser o nosso entendimento sobre a questão da perfeição na exigência da lei? Olha, eu vejo primeiro a perfeição de Deus quando Ele usa o homem. Então veja, Cristo veio para cumprir e Ele cumpriu. Ele cumpriu. Então, quando você vê o apóstolo Paulo falar, seja santo, porque o Pai é santo. Você te dá um choque de realidade. Porque você olha, você sabe que você não é santo. Você, com a sua consciência, com clareza, você sabe que você não é santo. Mas quando você observa, você veja que Jesus, quando ele veio, e todos os lugares que ele passou, eram milhares e milhares de seguidores dele. O que nós temos que entender? Para nós nos melhorar, tá? Não ser perfeito, aperfeiçoar, tá? Vamos deixar claro isso. O que acontece? Não existe milhares e milhares e milhares e milhares de placas de igreja, de denominações, de religiões, não existe? Mas Jesus, o tempo todo, todas as pessoas que seguiam ele falava de um Pai só. Daí nós já temos que entender que Deus, com a sua infinita grandeza e seu infinito amor, ele trabalha com pessoas. O Espírito Santo move por meio de pessoas para nos aperfeiçoar, tá? Então, ele não trabalha com a placa da igreja, tá? Isso aí é muito claro. Então, ele não trabalha também com a religiosidade. Ele trabalha mediante a fé, que você pode observar que o apóstolo Paulo fala sobre a fé, Jesus fala sobre a fé, e todos os outros que estão aqui estão falando sobre a fé. E dentro dessa fé, onde é que nós nos portamos, então, nessa condição? Deus trabalha com a diversidade. Diversidade de pensamentos, de ideia, de ação, de atitude. Seja boa ou seja ruim, Deus está em todas. Observe. Só que qual é o padrão dentro da lei que vai ajustar você com a luz para que você vá se libertando das suas mazelas internalizadas, para que você entra no processo de aperfeiçoamento, tá? Entra no processo. Ninguém está perfeito. Está entrando no processo. Ele vai lidar com pessoas. Então, ele vai colocar você... Ele viu seu coração, viu a sua necessidade, a sua busca, a tua fé. Então, ele fala, bom, filho, você quer aprender? Vamos lá. Vamos pôr você lá para ver como é que você funciona. Vamos dizer que ele pôs você casou com a tua esposa, escolheu ela. Ela é perfeita? Não. Os filhos é perfeito? Não. Você vai numa determinada religião ou placa, quem são os perfeitos da igreja? Então, você tá entendendo que Deus trabalha com a diversidade? Então, dependendo do teu grau de entendimento, de conhecimento,
que você está aprendendo em Cristo, buscando em Cristo, para viver em Cristo, para chegar lá na portinha do céu, nem que for na calçada, né? Porque cada um de nós temos que ter essa consciência. Ninguém já está lá no céu. Nós estamos tentando o caminho para entrar. Então, quem é o caminho? É Cristo. E para passar no caminho com Cristo não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira, porque existem os 4 pilares que ele disse. Evangelho aos pobres. Esse é o primeiro. Evangelho aos pobres. Então, eu sou pobre, mas se o meu irmão está mais pobre que eu tenho que estar apta para ajudar eu ser aquela peça fundamental para ajudar aquele irmão a se levantar. Tá? Então, esse é o primeiro. O segundo, aliviar o coração aquebrantado. Aí eu chego lá e eu vejo que o irmão está com problema, a irmã está com problema, alguém foi preso, perdeu o filho, mas sei lá o que está acontecendo com aquela família. Quem sou eu? Eu estou dentro do Evangelho de Cristo para levar o Evangelho aos pobres e ajustar os que estão quebrantados de coração, porque não é que a pessoa não tem amor, ela está quebrada dentro daquela condição, certo? Vamos lá para o terceiro, libertar os cativos. Quem são os cativos? Quem está no cativeiro? Quem são as pessoas que estão com as suas mentes cristalizada de entendimento, daquela forma, que tem daquele jeito, daquela maneira, porque se mudar assim não dá certo, eu falei que não ia dar certo, eu estou lidando com essas pessoas. Mas eu estou com o Evangelho, tá? Dar vista aos cegos. É eu ir lá e curar, tirar a cegueira da pessoa física. Nem sempre. A pior cegueira é espiritual. A pior cegueira é espiritual. Eu não vejo a necessidade do meu irmão. Eu vejo a dificuldade, mas eu não enxergo. Eu estou vendo o irmão falando, mas eu estou surdo. Não posso ouvir, né? Então, quando você observa esses pilares, você entende que Deus vai trabalhar com você dentro da diversidade de pessoas, de vida, de status, de conhecimento, de discernimento, de sabedoria. Você vai lidar com vários padrões e com vários patamares, entendeu? Então, dentro desses vários, que é uma coletânea de pessoas, né? Uma diversidade enorme de ideias, de pensamento, de reflexões, do que acham, do que pensam. E muitas vezes você depara com aqueles que estão na lei já está salvo. Você depara com aqueles que estão vivendo debaixo da graça e já está salvo, porque tudo é graça. E você encontra com aqueles que têm a humildade de falar assim, olha, não, eu tô entrando no caminho, não sei como é que é, mas eu estou entrando no caminho. Tá? Então, quando eu chego nesse padrão, missionário, eu tenho que entender que Deus, Ele vai estar sempre trazendo você de uma forma para te melhorar. Dentro de uma justificativa por Cristo, porque você entrou no caminho por Cristo. Então, Cristo deixou claro, tudo que pedir para o Pai, em meu nome, Ele vos dá. Por quê? Não é dinheiro, riqueza, gente, é dentro daquele entendimento para você chegar ao céu. Entendeu? Amém. Bênção de Deus. Olha, o nosso programa está já no fim, né? No final, nós estamos na reta final do nosso programa. Sim? Tá, pode trocar aqui enquanto eu... como eu dizia, nós estamos bem na reta final do nosso programa, né? Nosso tempo. O tempo corre, o tempo voa, né? E como falamos no começo, né? Nós estamos abordando aqui um tema sobre a responsabilidade do homem com o Evangelho. E para isso nós estamos no texto na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, né? Estamos descorrendo aí esse capítulo, né? E está sendo uma bênção, né? Louvamos a Deus e glorificamos a Jesus por isso. Bom, para irmos mesmo na reta final, né? Eu vou pedir para a irmã Maria, né?
fazer uma abordagem em cima disso e depois eu vou deixar então a irmã Maria trazer a mensagem aí para terminarmos o nosso programa de hoje, né? Bom, eu quero fazer um link aqui desse texto de Romanos 7 com o capítulo, com o versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas, onde ele fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão, né? Esse é um texto até assim bem interessante, né? Até para aqueles que falam, não, Jesus nos libertou, e aqui aí vai para os libertinos, né? Para os libertinos, aqueles que acham que Jesus morreu na cruz e acabou e está tudo certo, e pai, a vida aqui do jeito que eu quero, que eu penso, que eu acho, que eu imagino e tudo mais. Mas vê que aqui ele está cobrando aqui tá colocando uma responsabilidade, né? Ele fala bem que Cristo nos libertou, né? Portanto, permanecei firmes. Esse aqui é uma chamada de atenção e responsabilização da pessoa. Permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. A senhora vê com estes olhos também de que embora nós fomos libertos por Cristo, porém nós temos a responsabilidade de nos manter firmes e voltar a ser escravo. É uma opção nossa, é uma escolha nossa. A senhora também vê essa questão com estes olhos? Olha, missionário, para a gente compreender melhor, vamos voltar aqui em Romanos, no versículo 15 e 16. Veja bem, Paulo foi liberto por Cristo. Ele foi pregar o evangelho. Ele vivia pelo evangelho. Ele escrevia as cartas pelo próprio Espírito Santo. Ele mostrava toda a soberania de Cristo. Então, ele viveu em Cristo. Então, ele era escravo do evangelho de Cristo, não de homens, não de leis, certo? Olha só. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, não faço. Mas o que aborrece, sim. O que ele via que era aborrecimento, ele era capaz de fazer. E se eu faço, o que faço, não quero. Consinto com a lei, que é boa. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele foi liberto, ele viu Cristo, Cristo falou com ele, na íntegra, o próprio Cristo. Mas ele sabia que espiritualmente ele estava liberto. Mas a carne, o corpo físico dele, ainda causava pecado dentro da lei. Mas ele ainda via que a lei era boa, porque era pela lei que ele estava sendo liberto. E não mais escravo. Porque essa escravidão que em Gálatas está falando que a escravidão internalizada do homem. O homem dentro dele mantinha... Fui para a igreja, então eu vivo Cristo ali. Feliz da vida, louvando, glória a Deus, não. Saiu dali, eu continuo a mesma criatura dentro de mim. Então, eu continuo em pecado, então eu continuo sendo escravo daquilo. Se eu prostituía e eu continuo prostituindo, eu continuo sendo escravo daquilo. Porque a lei, que são as duas, a lei espiritual, te condena disso. Tanto é que Cristo falou para Madalena: vás e não peques mais. Então, não adianta você permanecer dentro da igreja com esse tipo de alimento que mantém você dentro da prisão ou dentro da escravidão desse pecado. Porque quando você conhece o Evangelho de Cristo, automaticamente você tem que buscar em Cristo o arrependimento e clamar a Cristo para que Ele venha e te liberte disso. Porque não é só ir na igreja, não é só falar do Evangelho, não é só pregar o Evangelho. Entende? Paulo pregava, Paulo tinha a convicção de que ele ia para Cristo
Ele sabia até tudo que ele ia passar, mas ele também foi humilde o suficiente para provar que mesmo ele, com todo o conhecimento que ele estava aprendendo dentro da lei espiritual, ele ainda tinha algo que ele fazia que não era bom. Então, nós temos que ter essa consciência e essa importância de quando você vai buscar dentro do Evangelho o ensino de Cristo, e por meio dos grandes homens que foram escolhidos para isso, né? Que quem somos nós? Hoje está difícil encontrar alguém assim, mas quem somos nós? Nós vamos aqui dentro da literatura e fica ali lendo e relendo até que o Espírito Santo abra nossas mentes e traz para o nosso coração para vivermos nessa comunhão, para trazer nós dentro da libertação, sem ser mais escravo do pecado. Mas você sai da escravidão do pecado e aí você vai ser escravo da lei, da luz, dentro da verdade, onde ela te condena. Ó, tá errando assim, tá falando de mim, isso aí não é bom. Entendeu? Certo. Eu vejo desta forma. Bênção de Deus, né? Como disse, então, nós estamos bem já na reta final do nosso programa. Gostaríamos de ficar aqui mais tempo, mas sabemos também que existem outros compromissos por aí. Queremos agradecer a você que esteve até aqui conosco, nos acompanhando e assistindo e aprendendo aqui a palavra de Deus, né? Quero mais uma vez agradecer a disposição e a prontidão da irmã Maria, né? De estar aqui conosco. Uma pessoa muito simples, né? De fácil trato e acesso, e queremos louvar a Deus, né? Embora seja uma pessoa de muitas ocupações também, mas está sempre disponível para estar conosco aqui no nosso programa. Bom, eu vou deixar então a irmã Maria deixar a sua última mensagem, né? Aquilo que está no coração, eu gostaria de passar, deixar para aqueles que estão nos assistindo e para aqueles também que vão nos assistir depois. Uma palavra, um conselho, uma direção, alguma coisa assim. Bom, queridos irmãos, dentro disso aqui que a gente deu uma descorrida, né, que o tempo é curto, não dá para estar fazendo muita coisa e também se torna exaustivo até para vocês que estão aí assistindo. E a palavra de Deus, a gente vai se alimentando aos poucos, porque a gente não suportaria tanta informação, né? Mas o que eu quero deixar para os irmãos dentro desse contexto que foi apresentado hoje na carta de Paulo, né, em Romanos capítulo 7, gostaria que os irmãos dessem uma lida mesmo, tentassem buscar no Espírito Santo a questão daquilo que é para ser feito, dos momentos difíceis que estamos vivendo, que o homem, quando passa a servir a Cristo dentro do Evangelho verdadeiro de Cristo, ele não mais é escravo do pecado. Ele vai ter suas falhas, ele vai ter seus erros, mas os pecados, ele não vai aceitar mais esse tipo de prática. E quando a gente sai da escravidão do pecado e vem para Cristo, nós nos tornamos servos. E servo está para servir. Então, para nós que estamos vivendo o Evangelho é para servir. Mas servir com as mesmas características de Cristo. Com mansidão, com temperança, com amor, com confiança, com segurança, com o caráter do sim, do não, do que ajudar, de que forma ajudar, sem reclamações, sem preconceito, sem orgulho. Até porque, irmãos, o dia que o Senhor nos chamar, Ele vai nos chamar. Ele não vai querer saber se nós estamos prontos. Então, quem vive pelo Evangelho, quem está aprendendo dentro do Evangelho, é uma mudança todos os dias nós aprendemos. O que nós temos que entender é que nós temos que mudar. O Evangelho nunca vai mudar, irmãos. O Evangelho não muda, a palavra de Deus não muda. E sempre lembra, quando vocês estiverem enfrentando alguma situação, mediante o irmão, o pai, a família, o amigo, o irmão da igreja,